Eu não quero insistir muito no caso desta censura que eu sofri em particular, porque existe um fenômeno geral de censura hoje em dia, mas acontece o seguinte: no tempo da ditadura, cortavam-se notícias. Né? Havia um censor delegado para cada órgão de mídia e ele cortava as notícias que pareciam naquele momento inconvenientes. Geralmente as notícias eram liberadas algum tempo depois, mas cortavam-se notícias. Agora, hoje em dia não, cortam-se pessoas. Né? Você tira o sujeito da mídia. Né? Alô pessoal, estamos aqui de volta, né? Graças à generosidade da minha querida irmãzinha Joyce Hasselman, e eu vou estar aqui, né, ocupando o mesmo espaço, ou talvez um espaço maior do que eu ocupava antes no Facebook, pelo menos durante esse tempo em que a minha página está suspensa. Eu não quero insistir muito no caso desta censura que eu sofri em particular, porque existe um fenômeno geral de censura hoje em dia, mas acontece que, em geral, quando falam desse problema, as pessoas perdem de vista um aspecto fundamental, que é o da quantidade. Aristóteles já dizia, quer dizer, na lista das categorias, quer dizer, categorias são modos pelos quais você pode descrever o ser, descrever a realidade. Então ele fala, em primeiro lugar, a substância, você tem que saber o que uma coisa é e distinguir do que não é. Segunda categoria, ele já colocava a quantidade. Né? E a quantidade faz uma diferença brutal. Eu vou dar um exemplo de como a nossa mídia engana a população, dissolvendo o fenômeno da quantidade na qualidade, ou seja, nos adjetivos. Então, toda hora aparece na mídia assim, os Estados Unidos são um país violentíssimo, um dos países mais violentos do mundo. Ora, faça as contas. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, 100 milhões a mais do que o Brasil. E tem aproximadamente 12 mil homicídios por ano. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, quer dizer, 100 milhões a menos, e tem 70 mil homicídios por ano. Isso quer dizer que a violência nos Estados Unidos é pelo menos 5 ou 6 vezes menos que a do Brasil. E o Brasil dizendo que os Estados Unidos são um país violento é uma coisa absolutamente grotesca. Então, qual é o truque? Trocar a quantidade pela qualidade. Colocar um adjetivo em lugar, vamos dizer, do fato quantitativamente medido, real, verdadeiro. Isso aí a mídia inteira faz, mas inteirinha. Do mesmo modo com esse seu Boulos no debate presidencial, querendo dar a ideia de que o Bolsonaro é corrupto porque ele tem uma funcionária fantasma. Né? Foi ver a funcionária não é fantasma coisa nenhuma, é o coitado da mulher que trabalha para ele lá, tomando conta da casa. Não tem nada de fantasma. Agora esse pessoal tem milhões de empregados fantasma a ser pago com dinheiro público. Né? Então, mas dá a impressão, quer dizer, funcionário fantasma é a mesma coisa. Peraí, quantos e quanto recebe e o que fazem? Qual é a medida exata das coisas? Do mesmo modo, essa questão da censura no Facebook, 2 anos atrás, ou 3, eu escrevi o seguinte: a censura hoje é muito pior, muito mais vasta, muito mais drástica, muito mais prepotente, muito mais perigosa do que a censura no tempo da ditadura. E as pessoas riem, Eu já falei, ó, risinho de escárnio é argumento de puta, você faz favor, né? Então ou você me responde uma coisa que faça sentido, que tenha pé e cabeça, ou então, né, vai rir lá da sua mãezinha, vai. Né? Então, é o seguinte, no tempo da ditadura, cortavam-se notícias. Né? Havia um censor delegado para cada órgão de mídia e ele cortava as notícias que pareciam naquele momento inconvenientes. Geralmente as notícias eram liberadas algum tempo depois, mas cortavam-se notícias. Agora, hoje em dia não, cortam-se pessoas. Né? Você tira o sujeito da mídia. Né? E devem dizer, mas isso acontecia no tempo da ditadura. Nunca aconteceu. Ninguém foi banido da mídia.
ninguém foi banido da profissão jornalística. Para não dizer que ninguém, eu vi um sujeito ser banido da profissão e foi banido pelo Partido Comunista. Os outros saíam do emprego, pegavam outro emprego logo em seguida. Mas uma rede de gente dizendo, não dê emprego para esse cara em lugar nenhum. Isso aí só o Partido Comunista tem. O governo, se quisesse banir uma pessoa da profissão, não poderia fazê-lo. Né? Por quê? Porque o sujeito encontra companheiros, encontra amigos numa outra empresa e pega ali. Eu vou dar um exemplo. Quando fechou o Correio da Manhã, tem muita gente que diz, todos foram banidos do Correio da Manhã. Conversa mole, o Correio da Manhã faliu, porra. O homem lá, o Paulo Bittencourt, morreu, o jornal foi para as cucuias, e os caras tiveram que arrumar outro emprego. Eles falaram, o Carlos Heitor Coni foi banido. Nunca foi banido, ele saiu dali e foi trabalhar na Manchete. O Otto Maria Carpô, o negócio faliu, ele foi trabalhar na Enciclopédia Britânica, na Enciclopédia Barça, e assim por diante. Quer dizer, emprego sempre tinha, não é isso? Inclusive, vamos dizer, o Partido Comunista, ele tinha o controle total da Bolsa de Empregos, porque foi o Partido Comunista que fez a campanha de sindicalização dos jornalistas, se sindicalizando um por um. Eu trabalhei nisso, pô. Eu ia lá, pegava a ficha do cara, eu fulano, rua tal, número tal, trabalho na redação tal, né, e já marcava se ele era vulnerável à conversa comunista ou não. Então você tinha já dizer, o cadastro inteiro dos possíveis, do possível público consumidor do besterol comunista, tá certo? E com isso eu botei um bocado de gente no sindicato e botei um bocado de gente no partido, pô. Inclusive, tem coisa que eu me arrependo. Excelente jornalista na época, o Sérgio Sister, foi eu que botei ele no partido. Ele acabou morrendo na guerrilha. Né? Participo da culpa disso. Claro que eu não matei o cara, não dei um tiro nele, mas praticamente botei, né, a arma na mão. Então, tudo isso aconteceu na época e não há comparação entre a extensão da censura na época da ditadura e a extensão de hoje. Porque hoje alcança milhares de pessoas e condena pessoas ao banimento, tapa a boca, temporariamente ou definitivamente. Né? Então não é que tirou uma matéria, não gostei dessa matéria, fala no site do Olavo de Carvalho, proíbe. Não, proíbe o Olavo de Carvalho de falar. Né? Isso não é preciso ser feito pelo governo, por quê? Você tem as grandes empresas de mídia e de internet que fazem esse controle. Este é um fenômeno muito peculiar da nossa época. Anos atrás também, eu expus a teoria do que eu chamei de metacapitalista. O metacapitalista não é apenas um megacapitalista, quer dizer, um capitalista grandão. Não basta ser um megacapitalista para ser um metacapitalista. O megacapitalista é um sujeito que cresceu muito na economia do mercado, ganhou muito dinheiro. O metacapitalista é um sujeito que cresceu tanto que ele não aceita mais as leis do mercado. Ele quer controlar o mercado. Então ele se alia ao governo para fazer uma política monopolista. Né? Isso aí ajuda, é claro que é muito bom para o metacapitalista. Por quê? Porque o governo faz tudo para dar a ele a reserva de mercado que ele quer, quer dizer, o monopólio que ele quer. E com isso ele ajuda o governo, porque ele dispensa o governo do trabalho de controle social, tá certo? Que nenhum governo do mundo tem capacidade de controlar a sociedade inteira. Então ele divide o trabalho do controle social com as grandes empresas. Então esse aí é o acordo perfeito, que cumpre, né, a profecia do grande economista austríaco Joseph Schumpeter, que dizia que quem vai acabar com o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas. Isso aconteceu. E a minha teoria do metacapitalista não é senão a constatação de que a teoria do Joseph Schumpeter já se cumpriu, está acontecendo na nossa cara. Tá certo? Então, pessoal como Jorge Soros, né, o Zuckerberg, todos esses Rockefeller, Rothschild, todos eles trabalham intimamente associados com o governo e têm total interesse no socialismo. Por quê? Porque eles sabem que o comunismo total não é possível. Todo mundo sabe. Capitalista ou comunista, todo mundo sabe que não é possível você eliminar totalmente o mercado. Isso já foi demonstrado na década de 20 pelo Ludwig von Mises. A demonstração é muito simples, eu mesmo já expliquei outras vezes. Se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não dá para fazer economia planejada, portanto não dá para fazer socialismo. Então, algum capitalismo tem de existir para que o socialismo possa existir. Isso é o óbvio desde a década de 20, ninguém mais discute isso. Então, o pessoal socialista, o que faz? Faz a associação com os capitalistas monopolistas, e aí você tem o socialismo perfeito, o controle social total. E tem gente que não pode ouvir falar de controle social, que eles têm orgasmo triplo. O Ciro Gomes é um deles. Diz, eu quero controle social, eu quero controle social. E quem vai fazer o controle social? Ele mesmo, é evidente. Quem vai controlar ele? Deus, se puder. Né?
Então, eles adoram controlar a vida alheia e têm os meios de fazer isso. Sobretudo depois do advento da internet, esse pessoal tem o controle total do fluxo de informações. Ora, existe um princípio historiográfico que diz a difusão dos fatos produz novos fatos. Agora, esses novos fatos são determinados pelo teor dos fatos que foram informados. Quer dizer, você age de acordo com as informações que você recebeu. Então, se você controla o fluxo de informações, você controla a conduta das pessoas, sem que elas nem percebam. Elas nunca vão perceber. Ora, se você perguntar assim, existe outra fonte de acesso aos fatos, a não ser a grande mídia e a internet? Não tem nenhum. A não ser que você seja um estudioso muito sério e você vai direto nos documentos, direto nos estudos, documentos de fonte primária. Aí você descobre coisa que não está nem na internet, nem na grande mídia. Eu já descobri um monte de coisa assim, mas tem coisa que eu estou estudando vai fazer 50 ou quase 60 anos. Né? Então, isso significa que essas grandes empresas de mídia, em associação com o Estado onipotente e controlador, eles detêm o controle total da sociedade humana. E isso está ficando pior cada dia que passa. Ou seja, eles não têm mais que dar satisfação a ninguém. Por exemplo, o Facebook, quando o Facebook age contra você, como agiu contra mim, você não tem recurso jurídico para onde apelar. Porque eles vão dizer, não fomos nós, foi o nosso algoritmo. Isso quer dizer que questões de responsabilidade moral altíssima são julgadas por um algoritmo que não tem consciência, que não é uma pessoa. Né? É julgado por uma máquina. E além disso, não é tão maquinal assim, porque corresponde às intenções políticas do próprio dono do Facebook e de toda a equipe do Facebook, né? Que é notavelmente comunopetista ou comuno-tucano. Daqui a pouco eu volto, tem uma segunda parte. Então, continuando aqui, pessoal. No século XIX, os apóstolos do progressismo científico diziam que com o progresso da ciência e da tecnologia ia haver, vamos dizer, um festival de liberdade humana. Toda a opressão ia acabar e a ciência ia libertar as pessoas. Usava até o versículo bíblico, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, então, estava nos textos de Charles Darwin, Karl Marx, etc, etc. Né? Só que acontece que a ciência funcione como um instrumento de libertação da humanidade não apenas é irreal, mas é impossível. Por um motivo seguinte, ciência custa muito dinheiro. E, portanto, a ciência serve àqueles que a pagam. É a coisa mais óbvia do mundo, é? Quer dizer, você não vai dar dinheiro para fazer uma pesquisa que vai te prejudicar. Isso aí não vai fazer. Se a pesquisa prejudicar, muito bem, você guarda ela na gaveta e some com ela. Eu vou lhe dar um exemplo. Nos anos 50 inventaram um motor, um engenheiro chamado Wankel, inventou um motorzinho que era desse tamanho e movia um caminhão de 10 toneladas com aquilo ali. O que fizeram com o motor Wankel? Guardaram na gaveta, porque isso aí ia ter que acontecer. Se adotasse isso, todas as fábricas de automóvel do mundo iam ter que mudar toda a sua linha de produção, ia ser um prejuízo desgraçado. Então, some com o motor Wankel. Assim, do mesmo modo, curas para milhares de doenças que não interessa, às vezes, tirar certos remédios do mercado, os caras escondem com isso. Eles fazem isso o tempo todo. Tá certo? E isto é o capitalismo monopolista, o qual corresponde ao socialismo. E é o socialismo, gente. Vamos acabar de ilusão. O capitalismo monopolista é o socialismo. É o único socialismo que pode existir. E não tem um socialista com QI superior a 12 que não saiba disso. Né? Quer dizer, cara que acredita na estatização total dos meios de produção, diz, bom, talvez haja um ou dois, quer dizer, do banheiro do PSOL. Acima disso, todo mundo sabe que socialismo é isso, não é outra coisa. Então, isso quer dizer que o Brasil, por exemplo, está num regime socialista. A economia toda controlada, em parte pelo Estado, em parte pelos seus associados. E é por isso mesmo que acontece em casos de corrupção, como esse do Mensalão, Petrolão, em que a classe política todinha foi comprada. É um negócio absolutamente espetacular. Nunca aconteceu na história do mundo. Isso aí é o quê? É fruto do socialismo, gente. Não é isso? E acontece que esses mecanismos de controle, eles chegaram a um ponto que ultrapassa a imaginação do cidadão comum. Então, esse controle exercido, por exemplo, pelo Facebook, digo, bom, peraí, quantas pessoas foram banidas do Facebook nos últimos meses? Não, nem 2, com certeza.
Quantas pessoas tiveram, como eu estou tendo, graças a Deus, apoio de outro para poder vir protestar em público? Um ou dois. Né? Muito bem. Isto quer dizer que não há controle possível desta coisa. Há um fator agravante aí que é o seguinte: o movimento comunista, desde que ele existe, ou seja, desde 1848, ele tem uma norma que é a seguinte: o movimento divide-se em dois andares. Existe o movimento público, que atua nos sindicatos, nos partidos, nas igrejas, etc. E existe o comando. O comando é sempre clandestino. A clandestinidade faz parte da natureza, da essência e do hábito do movimento comunista. Isso quer dizer que é muito difícil você saber quem está comandando, qual é a classe mandante do movimento comunista num momento determinado. E, vamos dizer, só são autorizados a se proclamar comunistas em público aqueles camaradas que foram designados para isso, ou a arraia miúda, que não tem a menor importância. Pessoas que têm uma certa função decisiva são instruídas a nunca falar de comunismo, negar que são comunistas. Né? E isso a nossa mídia inteira faz. Só que se você vai investigar a vida de um por um, todos são comunistas. Todos. Ou são membros militantes de partidos comunistas, que o Partido Comunista muito espertamente se desmembrou em várias denominações diferentes, o que já é um hábito antigo dele. Tá certo? Então, esse pessoal todo é instruído para dizer que não é. Então, assim, toda propaganda comunista começa com a frase: eu não sou comunista. Né? Agora, o público, como é que ele vai saber disso? Eu digo, só o estudioso especializado. Se você pegar até o serviço de inteligência, né, eles não sabem disso, porque a nossa ABIN é um órgão comunista, gente. A ABIN foi inteiramente tomada pelos comunistas, vocês não sabem disso. Né? Por que você acha que já tiveram 2 ministros da defesa comunistas? Né? Os comunistas não têm poder nenhum, não exercem influência nenhuma, não mandam nada. Eles estão mandando desde o tempo da ditadura. Você lê o livro do Hélio Gaspari, 5 volumes sobre a ditadura, maravilhoso. Só que, seguinte, o Hélio Gaspari era o agente do Partido Comunista dentro do governo, meu Deus do céu. Ele era o cara que influenciava diretamente a cabeça do Golbery e do próprio Geisel. E era um homem do partido. As pessoas lêem aqui a narrativa dele, e daí lê numa entrevista ele dizendo que era do Partido Comunista e não junta uma coisa com a outra. Mas se você era do Partido Comunista, como é que você estava nas altas esferas do governo militar dando palpite e orientando gente? Porque era isso que acontecia, porra. A vida é assim, né? Então, por um lado, quer dizer, a presença desse elemento controlador em tudo quanto é mídia, educação, etc., etc., já é um negócio avassalador, passou de toda a possibilidade de controle, até de você obter informação. Por outro lado, o descaramento, a cara de pau, a ousadia dessa gente não tem mais limite. Para você ter ideia, né? Essa semana, segundo eu li no Paul Watson, o Mastercard fechou a conta do Robert Spencer. Quem é o Robert Spencer? É o autor desse livro, entre vários outros, Contra a Invasão Islâmica. É um excelente historiador, os livros são muito sérios. E acontece, não dá para você ler isso aí e continuar achando que os muçulmanos são os inocentinhos, que eles não estão fazendo nada de mal. Simplesmente não dá. Né? Ele várias vezes foi advertido: pare com isso, senão você vai se ferrar. E agora essa semana se ferrou. Ele já não pode mais comprar nem vender coisa nenhuma. Fecharam o Mastercard, os cartões de crédito, e fecharam o Patreon, pelo qual ele recebe algum dinheiro pelo YouTube. Então, assim, tem que morrer de fome. Então, cumpriu-se a sentença bíblica de que sem a marca do anticristo, sem o numerinho do anticristo, ninguém vai poder comprar nem vender. Isso já está acontecendo, gente. Então, você veja, o pastor Scott Lively, que é autor do livro Pink Swastika, que eu acho um livro absolutamente espetacular, que mostra a presença do elemento gay no partido nazista, presença predominante, né? Foi processado por crimes contra a humanidade. Quer dizer, é crime contra a humanidade você dizer que os nazistas eram gay. Né? Veja, então a coisa está absolutamente descontrolada, gente. É um poder avassalador, avassalador. Veja, o Carroll Quigley, que foi mentor do Clinton, ele diz o seguinte: ele diz, na história, quando você vê que as armas e meios de ação são baratos, todo mundo pode ter, então você tem uma época de democracia e liberdade. Quando as armas e outros instrumentos de ação são caríssimos, então elitiza e só
os poderosos é que mandam. Ora, o que você acha de provedor, internet, essa coisa toda, né? Isso aí é o Vale do Silicone que manda nisso. São 5 ou 6 pessoas. Não dá para você ter isso. Quer dizer, você pode ter cada cidadão pode ter o seu próprio provedor, ter sua própria rede social. Claro que não. Isso custa muito dinheiro. Muito, muito, muito. Quanto você acha que custa para fazer o Facebook, né? Então, isso quer dizer que as armas e meios de ação se elitizaram. Arma, então, nem se fala. Não é isso? Quer dizer, hoje você tem meio de você, sei lá, de Nova York, você solta uma bomba num cara na Zâmbia, a bomba vai direto lá, acerta aquele indivíduo. Não é isso? E meios de informação, então, bom, qualquer governo, qualquer dessas empresas pode vasculhar tudo quanto é telefonema, tudo quanto é e-mail do mundo. Né? Então isso quer dizer que meios de controle, meios de ação e, sobretudo, meios de agressão estão na mão de muito poucos. E nós estamos entrando numa época ditatorial. E o povo não está tomando consciência disso. E continua achando que está tudo normal. Então, coisas como essa que me aconteceram vão acontecer cada vez mais. Já estão acontecendo, gente. Né? Então, bom, eu ainda tenho sorte, tenho bons amigos, você pode usar as páginas dos amigos, como eu estou usando a da minha queridíssima Joyce Hasselman, e pode ter outros amigos que também se apresentem para nos defender, como o caso do Nando Moura, né? o Rodrigo Gurgel, e até o Arthur do Mamãe Falei, até esse, né? Ao qual eu muito agradeço. Né? Ele disse que eu falei mal, aplaudi a censura dele. Não aplaudi a censura do Luciano Ayan, que é um pseudônimo, sabe que o pseudônimo no Brasil é proibido. Esse cara usando pseudônimos para falar mentiras do Brasil. Esse tem que ser banido mesmo. Né? Ele, pelo menos, que tem a cara de ter a honradez de se apresentar com seu próprio nome. Né? Mas é o sujeito que acha lindo mentir contra o mentiroso, que é o tipo da esperteza idiota, de gente que, né, andou lendo muito Maquiavel, ficou idiota. Mas eu sempre achei que quem acredita em Maquiavel é burro, porque Maquiavel ensina as artes da política, mas ele está sempre do lado perdedor, só se ferra. Tá certo? Ele não entende coisa nenhuma de política. Mas como ele é malicioso, o pessoal acha que malícia é esperteza. Não é. Então é isso aí, gente. Até a próxima. Obrigado, Royce.